pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Geração DeFi, o Mar aqui falando. E dessa vez vou fazer o vídeo o qual eu estava devendo. Como eu voltei de viagem, acabei ganhando aí, acho que Covid, então demorei um pouco aí para poder finalmente liberar esse vídeo para falar. Fundo de viagem que eu montei, que eu utilizei, fundo incrível, como converter para dólar, a maneira melhor que eu encontrei de utilizar e também, né, como você pode aproveitar uma viagem já programada e fazer N passeios, pagar praticamente a viagem inteira com esse fundo, com os rendimentos dele e também alguns insights que eu tive durante a viagem e o racional de como é muito mais fácil você não pensar numa conversão do dólar lá, qual realmente ficou caro, né, porque teve uma inflação também e com o dólar a 5 fica muito mais difícil, tá? Então vamos lá, começando. Acredito que uns 9 meses antes da viagem, eu criei esse fundo junto com minha mulher e a gente foi fazendo aportes mensais. Então, toda virada de mês, a gente via mais ou menos quanto dava para colocar e a gente colocava mais ou menos uns US$ 500 cada um. O que que eu fiz? Fiz uma operação estruturada também, coloquei numa Aave o nosso colateral e peguei ter emprestado e todas as taxas as quais eu montei depois uma pool com esse empréstimo, elas seriam minhas e depois eu poderia devolver o empréstimo e tudo bem, porque aí eu não tenho a volatilidade do token em si, em ter que comprar e de repente ele cair na minha cara. Então, foi uma maneira que eu encontrei bacana. Eu utilizo um capital menor, porque você pega um valor emprestado menor do que o seu colateral, mas eu achei que ficou muito bom. Então vamos lá. Eu coloquei algo em torno de uns 5 mil, essa pool, na época foi GMX e Ether, quando tinha muita volatilidade, liquidez, e o GMX chegou a bater US$ 91. Em 3 meses, eu fiz praticamente 50%. Então, eu tinha feito já US$ 2.500. E o que que eu fiz? Ao invés de chegar numa DEX, né, ou seja, numa corretora descentralizada, e fazer simplesmente o swap e ficar com os US$ 2.500, peguei as recompensas e aliei com o SDC fazendo um DCA de venda. Com isso, em mais uns 4 dias, eu consegui fazer mais US$ 300. E o legal é que eu vendi o GMX mais ou menos na faixa entre 79 e US$ 82 e ele bateu 91. A gente sabe que ele chegou a cair agora para 20 e pouco, tá em 36, 37 mais ou menos, acho que na data de hoje. Então eu consegui realizar na alta. E por ser um fundo de viagem, você tem que dolarizar, ou seja, você tem que realizar o lucro e você tem que transformar em dólar para poder gastar a viagem. Bom, o que eu fiz quando realizei? Coloquei o valor num stake de USDC e na época estava pagando mais ou menos 9,2% ao ano. Deixei lá rendendo de maneira suave. Qual era o risco? No protocolo em que eu coloquei, é um protocolo que foi lançado em novembro de 2022, e de acontecer alguma coisa ali. Não aconteceu nada, e conforme a viagem foi se aproximando e eu comecei a fazer reservas de passeio, carros, etc., comecei a utilizar. A primeira coisa que eu fiz, carreguei o cartão da Binance, que não tem mais, ainda bem, e notei que o spread era muito alto, era algo em torno de quase entre 4% e 5%. Eu achei realmente que não valia a pena. O dólar estava, acho que 4,80 e pouco na ocasião, e ele convertia para 4,60, 4,60 e pouco, e você tinha uma perda ali. E a melhor forma que eu encontrei foi: eu vou pegar esse USDC, eu tive que transformar em USDT, mandar para uma Binance, ali eu vendia praticamente sem spread, né, muito pequeno. E aí eu abri, já tem um tempo, uma conta global do Banco Inter. E aí você faz a remessa do câmbio de forma oficial, pagando um spread de 0,99. Então foi muito bom. E aí, o que que acontece? Eu carrego a conta internacional, você tem um cartão de débito e utiliza já em dólar. Então, isso também é muito bom, por quê? Porque uma vez que você faz um fundo cripto, você já está dolarizado, quando você vai fazer um gasto lá, você não converte, porque
como eu cheguei a fazer num stories lá, quem converte não se diverte. Pagando aqui, que tá caro, mas é aquele negócio. Quem converte não se diverte. Então, quando você vai fazer a conversão? Ah, eu vou no supermercado, vou comprar, sei lá, coisas de banheiro, coisas assim, do dia a dia de casa, que antigamente valia a pena, né? Antes da pandemia valia, mas hoje os preços aqui acabam sendo mais baratos do que lá. Quanto ao restante, não converte. Então, restaurante, gasolina, passeio de helicóptero que foi feito, então você paga pela experiência. O lucro realizado valeu muito a pena. Então, além do porte que você está fazendo, a rentabilidade, por ser muito forte, você consegue aproveitar muito bem. Eu vou trazer também alguns insights do que eu vi lá. Quem não sabe, eu passei 3 semanas viajando, fiquei ali a maior parte do tempo no Havaí, depois eu fui para Califórnia, Napa Valley, vinhos, etc. Então, não é uma viagem barata, mas ela se tornou fácil de pagar, justamente pelo tempo de acúmulo desse capital dolarizado e ainda sobrou muito. O que é que eu não paguei? Passagem, que no final aqui você acabava pagando em reais, não tinha IOF e parcelava. Alguns hotéis foram pagos também com o valor daqui, e todo o restante, então, toda a alimentação, passeios, carros, combustível, mais algumas coisas que eu quisesse fazer, alguns jantares um pouco mais, né, tipo um luau, que não é barato. Então, a gente utilizava sempre deste fundo, passava o cartão de débito, não paga IOF, porque o IOF você paga na conversão, ou seja, de 1,1%, quando você manda para a sua conta global. E uma vez lá, conta americana, não tem o maldito IOF. E isso facilita muito, né? Psicologicamente, ajuda demais. Outras coisas, né, que mudou bastante em relação a antes pandemia. É pandemia. Primeiro, todas as companhias aéreas estão à bosta. Em relação a quê? Primeiro, apertaram muito o espaço, a comida estava horrorosa. Se você pega uma classe executiva que você tem que pagar bem mais caro, você vai ver aquela ter aquela poltrona de couro um pouquinho mais larga. E a primeira classe, que é o que, né, todo mundo gostaria, absurdamente caro. Eu, pelo menos, não paguei. E aí eu vejo o pessoal realmente comentando coisa de, tipo, R$ 80.000 para você voar hoje numa primeira classe. Outra coisa que está acontecendo também nos Estados Unidos. Ninguém quer trabalhar. Então, quando a gente chegou lá, imagina que a gente chegou lá 25 horas depois que saiu de casa. A gente ficou 3 horas no aeroporto, depois foi mais 10 horas do primeiro trecho de voo, mais 3 horas de conexão e depois mais 7 horas e meia de voo, e aí pega mala, etc. Aí você chega na capital de Oahu e aí uma fila gigante para você pegar o carro. Foi o único lugar que estava com fila gigante, que é onde tem mais turista. E ficou muito turístico. Eu fui para o Havaí há 25 anos atrás, era maravilhoso. Agora, assim, as paisagens, óbvio que continuam aqui, mas alguns lugares você já não consegue entrar de tanta gente. Então, foram 2 horas conseguir pegar o maldito carro. Por quê? Porque tinham 3 pessoas só trabalhando nos balcões, quando lá tinha entre 15 e 20 para poder trabalhar. E quando chegou a nossa vez, lógico, o americano não tem o hábito de reclamar, e brasileiro, sim. Então a gente reclamou lá, e eles falaram, não tem mão de obra. Então realmente foi uma fila absurda, realmente irritar. Aí, bom, fui pro hotel. Outra coisa que eu notei, muito mendigo na rua, muito morador de rua, e várias idades, tanto gente jovem como gente idosa, e uma senhora numa cadeira de rodas que dormia ali no mesmo ponto todo santo dia. Isso em todo lugar, na maior parte dos Estados Unidos, o número de mendigos aumentou
muito. Outras anotações que eu fiz aqui, pelo menos aonde a gente foi, só assim, é maconha ao ar livre, todo lugar cheirando maconha, o pessoal fumando mesmo, descaradamente, ó, ninguém tá nem aí. Filas gigantes para você conseguir entrar em algum lugar para tomar um café da manhã, para jantar. E aí, por que que essas filas também acontecem? Por falta de mão de obra. Então, alguns restaurantes, alguns estavam vazios e tinha uma pessoa para fazer praticamente tudo. Já outra rede conhecida, né, a Cheesecake Factory, por exemplo, tinha uma fila gigante para você conseguir simplesmente pegar o lugar, você deixar o seu nome. E aí depois mais uma hora e meia de espera. Porque várias partes do restaurante, setores fechados, porque não tinha gente na cozinha suficiente para atender, nem garçom também para atender aqueles setores. Então, acumula gente, forma-se filas, quando o lugar que é grande, na verdade, não está lotado. Então, tem acontecido isso muito. A gorjeta lá também, a gente, é absurdo. Ele começa em 18% e vai até 25%. Então, eles sugerem que você pague ali pelo menos 20% e a gente não acaba não pagando. E eles ficam também sempre ofendidos. Então, o negócio é paga e vaza. Então, assim, os serviços lá estão precários. Nos hotéis, a mesma coisa. Tinha dia que, de repente, esqueceram de arrumar. Já não tinha gente naquele horário, então tá bem complicado. Como eu estava falando, então, por exemplo, 3 ilhas no Havaí. Primeira, que é a mais turística, aí também teve o problema de ter um incêndio em Maui, então teve um acúmulo de turistas nas demais ilhas. Mas na principal, né, a turística, ficou algo que, por exemplo, quando eu fui a primeira vez, você andava na rua e você só via japonês, não tinha quase ninguém na rua, tinha lá as prostitutas que falavam em japonês para pegar os caras, e era isso. Hoje virou, era gente para todo lado andando nas ruas, um negócio assim, perdeu o charme. Algumas praias em que você conseguia pelo menos parar para tirar uma foto, ou então mergulhar, não tinha nem como entrar com o carro de tão lotado que era. Outros lugares também não tinha vaga suficiente e você não conseguia entrar na praia, porque tanto na estrada como no estacionamento, abarrotado, não tinha como. Então, isso aí também foi bem chato. Valores de estacionamento. Primeiro hotel, eu achei que ia ser uns US$ 35, que quando você converte é caro, US$ 50 por dia. Já depois, quando a gente foi para São Francisco, a gente ia ficar praticamente um dia e depois mais um antes de voltar, porque a região realmente está tomada por, como eles chamam de zumbis, né? É muita gente drogada andando por alguns cantos da cidade em que você não pode mais andar. Chegando lá, a diária do hotel, eu já tinha visto no site, eu tomei um puta susto. Eu procurei as garagens, né, os parking lots, para realmente poder colocar de uma maneira, porque não tinha condição. Eram meros US$ 92 por dia para deixar o carro lá. Eu encontrei um do lado do hotel por US$ 35 o dia inteiro e ficava no elevador e saía ali na porta do hotel praticamente. O que mais em São Francisco está acontecendo? Filas em lojas como uma Dress for Less, que tem coisas muito mais em conta, e eles estavam fazendo filas para controlar o número de pessoas que tem lá dentro por causa de roubo. Então não é que a loja estava lotada e tinha que fazer o controle, é controle de pessoas para monitorar um ali dentro para ver se estão roubando ou não. Na frente do hotel tinha um supermercado da Target, que em qualquer outro lugar, né, você vai lá, pega tudo, etc. E ali eles trancavam as prateleiras, porque o número de roubos aumentou absurdamente. E eles colocaram agora, tem um tempo, uma lei, que quem roubar até US$ 900 vai mais a tomar uma repreensão. Então, o que que acontece? O pessoal vai lá, rouba, não está nem aí, sai correndo e nada mais acontece, né? E então você tem que chamar um atendente para ele ir lá, abrir a chave, você poder escolher, e aí é um monte de gente com uma pessoa atendendo, então ficou também um caos. Mas para ver o nível que chegou
E a Target, inclusive, parece que estava fechando 9 lojas, isso eu vi há 2 semanas atrás, justamente porque eles não estão suportando o número de roubos que está acontecendo. Deixa eu ver aqui mais. Em relação à utilização, né, à conversão da cripto, eu aconselho fortemente quem já está habituado, principalmente em DeFi, conseguir rentabilizar, fazer um bom lucro e depois ter uma conta global e utilizar. Eu, no ano passado, fui para a Turquia. Então, eu usei o cartão da Crypto.com, foi super bom, assim, fácil de usar, de carregar, mas eu acabei não vendo qual era para conversão. E aí, o que que acontecia? Ele convertia da libra turca para dólar que depois ia para real. Então, você deixa também um spread ali na mesa. Então, eu resolvi nem utilizar, porque eu não tinha mais cashback nem nada, e aí, então, preferi fazer dessa forma. O que que também é legal de uma conta global, e não fazendo propaganda do Inter, não ganho nada com isso, mas que eu aproveitei bem. Então, primeiro, quando você consegue um cartão Black na conta nacional aqui, você tem acesso a várias salas VIPs, né, que todo mundo já está acostumado. E quando você abre a Global, você consegue comprar gift cards. Então, por exemplo, eu quero comprar um gift card de US$ 500 na Amazon, você tem 2% de cashback. Ok, vai receber US$ 10 de volta. US$ 10. De repente, você vai comprar dois de 500. Vou comprar um notebook, alguma coisa. Você tem US$ 20 ali de volta. E eles têm outras coisas ali que dá para serem feitas. E também, quando você faz uma reserva de hotel ou de passagem dentro do aplicativo do Inter, nacional mesmo, então um dos hotéis deu 10% de cashback de volta. E o preço dele estava relativamente melhor, um pouco melhor do que você fazer no hotels.com, booking.com. É lógico que é sempre bom dar uma comparada, mas funcionou super bem também. Cashback funcionou e o legal também é que toda vez que você faz a compra, o app te avisa, você já consegue ver ali se está tudo certo ou não. Então, a utilização foi muito boa e outra, né? Quem tem a conta global e quer comprar um ETF, stocks lá fora, você também, então dá para utilizar e diversificar investimentos onde você também vai estar dolarizado. Basicamente é isso, né? Eu vou trazer para vocês que um fundo cripto foi muitíssimo bem, muito bem utilizado. Vou fazer para a próxima viagem. Essa foi também a forma que eu encontrei, por enquanto, global, né, de conseguir fazer dessa forma. Agora, óbvio, quem tem residência, tem domicílio fiscal fora do Brasil, um cartão cripto que tenha fora e você tendo esse domicílio, pode ser muito bom. Por quê? Porque primeiro ele já vai estar carregado em dólar, então você não vai ter essa taxa de spread e você não vai pagar o maldito IOF, que era de 6,38, acho que esse ano está 5,38, né? Cada ano vai caindo 1%. Então, acaba sendo muito bom. Para quem tem domicílio fiscal, pode valer muito a pena ter um cartão cripto para carregar e utilizar desta forma. Então, eu sei que a Binance lá fora tem, acho que Portugal, parte da Europa. Existe um outro chamado Wirex e tem outros tantos por aí também. É questão de realmente procurar. Quem mora aqui, infelizmente, fica sujeito ao spread e também ao IOF, que não vale a pena. Então, é isso, né? Diversificação é bacana, utilizar em viagem com esse racional é muito mais leve e você pode se dê o direito de gastar em experiências, que isso acaba sendo muito bacana. Eu vou dar um exemplo, eu vou até compartilhar a tela e vou mostrar para vocês uma operação que eu tenho feito desde maio para ter uma ideia de número de tokens que está me rendendo, sendo que a gente está numa baixa de mercado e ainda assim, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela. Essa aqui é uma pool de Radiant com Ether. Não é recomendação, não é porque eu fiz que vocês vão fazer, não é nada disso, ok?
Os meus tokens originais, eles eram Matic e uma pequena parte armados em Aave e Curve. Quando começou a cair demais a liquidez e a rede Polygon começou a travar, estava dando bug na visualização da Uniswap, Matic estava que nem caranguejo, eu vendi 90, 90 ou 92 centavos, ela foi cair para 30 centavos. Hoje ela tá, deixa eu dar uma olhada aqui, ela está em 51 centavos. E então, o que que eu quero mostrar? Quando eu entrei aqui, eu entrei com mais ou menos US$ 8.300. E hoje eu estaria com provavelmente metade deste valor. Por quê? Porque ela praticamente caiu 50%. O que é que acontece? Se eu pegar hoje o valor do RDNT, se está mais ou menos 23 centavos, essa pool estaria valendo hoje aproximadamente US$ 7.000. E ela está valendo 10.480 e eu ainda tenho isso aqui para resgatar. Neste meio tempo, se ele voltar para 100% RDNT, ele vai voltar aqui praticamente com 51 mil tokens, mais isso daqui. E até ele chegar lá, provavelmente aqui eu vou farmar mais uns 500 e pouco, então eu terei farmado aproximados 22 mil tokens novos de Radiant, fora que eu já farmei mais ou menos 1,3 Ethers. Então, tudo isso é ganho. Essa pool, em julho, quando eu fui palestrar no Porto Alegre Crypto Day, ela estava valendo US$ 13.000. Como o valor tanto do Ether como RDNT caiu, o valor nominal é menor, mas o número de tokens é maior. E é isso também que tem que colocar em mente. E se isso fosse do fundo de viagem, em julho eu teria vendido. Porque eu já tinha farmado o suficiente, teria ganho quase 40%. Ela estava variando de 13 a 14 mil dólares, ia dando mais ou menos 40% em rendimento em questão de 4 meses. Então, a rentabilidade é absurda. E isso que a gente está no mercado de baixa. Então, isso aqui é só um exemplo do que eu fiz, por que eu fiz, do racional, né? Eu perdi a paciência com a Polygon, com a Matic, não estava andando, e resolvi pegar e ver onde tinha bastante liquidez. E esse token, o protocolo é bacana, e não significa que daqui 5 minutos pode dar um problema e ele é zero. Pode. Incrível, pode, tudo acontece. Ok? Então, isso aqui é para vocês terem uma noção. Como eu já farmei muito token, agora eu provavelmente vou começar a fazer recolhimento e realização de lucro. Eu montei uma carteira só para mandar do lucro, porque parte vai ficar ainda em alocações, mas para começar a dolarizar. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente tem a pele em risco, a gente bota, a gente mostra, e os resultados também. E é isso. Se curtiram, por favor, deixem o like, tirem o vídeo para chegar em mais gente, e cuidado aí, que tem muita gente fazendo besteira, pools de liquidez, qualquer um monta, mas a arte de remontar, saber o que está fazendo e utilizar o racional, inclusive para fazer um DCA de compra e de venda, tem um momento certo. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.